Essa história começou em uma estação que não existe mais. Mas os trens? Os trens ainda parecem passar por lá, arrastando consigo um eco de algo que nunca realmente partiu. Por décadas, a linha férrea do Vale Sombrio foi o coração de uma região esquecida. Hoje, ela é apenas um esqueleto de aço e madeira, devorado pela vegetação. Mas o que vamos revelar desafia a razão. Testemunhos, registros e lendas locais insistem que os apitos de aço e o ranger metálico dos vagões nunca deixaram completamente aquela paisagem isolada. Prepare-se para uma viagem onde o destino pode ser mais do que apenas o final da linha. O Vale Sombrio, uma extensão remota entre a Serra dos Cristais e a Planície Esquecida, foi palco de uma das mais ambiciosas e, posteriormente, trágicas empreitadas ferroviárias do país. Construída no início do século XX, a linha do Vale Sombrio se estendia por 147 quilômetros, projetada para conectar povoados isolados e transportar riquezas minerais. Era uma rota vital, um cordão umbilical de progresso, mas que em 1978 sucumbiu ao tempo e à obsolescência, sendo oficialmente desativada e abandonada. O que restou foram trilhos enferrujados, dormentes podres e estações fantasmas que guardam um silêncio perturbador. Para os habitantes locais, a linha férrea era parte da rotina. O som dos trens diários marcava o ritmo da vida. Crianças acenavam das janelas das casas, fazendeiros transportavam suas colheitas nos vagões de carga, comerciantes aguardavam nas pequenas plataformas. Tudo seguia um fluxo previsível, quase hipnótico. O apito às 6h45 da manhã despertava o vale. O último trem do dia, sempre às 21h30, embalava os moradores para o sono. A desativação em 1978 trouxe um silêncio estranho, mas esperado. A natureza começou a reclamar seu espaço. As estações menores foram lentamente demolidas ou caíram em ruínas. Cipós envolveram os trilhos, a vegetação engoliu as plataformas. A vida seguiu, e o Vale Sombrio se recolheu em seu próprio esquecimento. Mas nem tudo permaneceu em silêncio. 7 anos após o abandono, no verão de 1985, um casal de campistas que se aventurava perto da antiga estação dos Ciprestes, no coração do vale, relatou ter ouvido um apito de trem distante, por volta das 23h15. Eles atribuíram o som a uma linha ativa próxima, ou à imaginação, a peculiar acústica do vale. Era um detalhe fácil de ignorar, uma curiosidade que logo seria esquecida entre as memórias da viagem. Naquele momento, ainda parecia coincidência. Durante os meses seguintes, outros relatos começaram a emergir, sempre isolados, sempre facilmente descartáveis. Um fazendeiro da região mencionou ter ouvido o ranger metálico de vagões durante a madrugada. Uma família que voltava tarde de uma festa na cidade vizinha jurou ter visto luzes se movendo pelos trilhos abandonados. Sons de freada, ecos de apitos, o bater rítmico das rodas contra os trilhos. Mas isso foi só o começo. Em setembro de 1985, o guarda florestal Roberto Mendes estava fazendo sua ronda noturna, quando algo o fez parar. Eram exatamente 2h43 da madrugada. O som era inconfundível, um trem se aproximando. Não era o vento, não era a sua imaginação. Era o ruído característico de uma locomotiva a vapor, o mesmo tipo que operava na linha décadas antes. Roberto seguiu o som, caminhando pela trilha que margeava os trilhos abandonados. À medida que se aproximava da antiga estação dos Ciprestes, o som ficava mais nítido. Vapor sendo liberado, o rangido metálico dos freios, vozes distantes. Quando finalmente chegou ao local onde deveria estar a plataforma, Roberto viu algo que o fez questionar sua própria sanidade. A estação estava lá, completa, intacta, iluminada. Não as ruínas cobertas de vegetação que ele conhecia, mas a estação como era em seus tempos de glória. A plataforma de madeira polida, os bancos de ferro forjado, as lanternas a gás projetando círculos de luz amarelada. E havia pessoas, figuras indistintas caminhando pela plataforma, carregando bagagens, aguardando. Roberto piscou, esfregou os olhos. Quando olhou novamente, encontrou apenas as ruínas familiares. Silêncio absoluto. Nem mesmo o vento soprava entre os destroços. O que veio depois foi pior. Outros guardas florestais começaram a relatar experiências similares, sempre no mesmo horário, entre 2h40 e 2h50 da madrugada.
A estação do Ciprestes parecia ganhar vida por breves momentos, retornando ao que era décadas antes. Alguns conseguiam ouvir conversas, risos abafados, o anúncio de chegadas e partidas em uma voz que ecoava como se vinda de um túnel profundo. Em novembro de 1985, a situação escalou. Maria Fernanda Silva, moradora da fazenda mais próxima à linha abandonada, desapareceu durante a madrugada. Sua cama estava vazia às 6 da manhã, a porta da frente aberta, pegadas na lama levando diretamente aos trilhos. A polícia organizou buscas que duraram 2 semanas. Cães farejadores perdiam o rastro exatamente na antiga plataforma da estação do Ciprestes. Maria nunca foi encontrada. Mas 3 dias após seu desaparecimento, vizinhos relataram ter visto uma figura feminina na plataforma fantasma, sempre às 2h43, sempre carregando uma pequena mala de viagem. A figura acenou para alguns observadores, como se estivesse partindo para uma longa jornada. A investigação oficial foi arquivada por falta de evidências. Oficialmente, Maria Fernanda havia sofrido um acidente ou fugido por motivos pessoais. Mas os moradores sabiam que algo mais estava acontecendo naqueles trilhos abandonados. O caso de Maria não foi isolado. Entre 1986 e 1987, mais 3 pessoas desapareceram nas proximidades da linha férrea, sempre durante a madrugada, sempre deixando rastros que terminavam na antiga estação. As famílias insistiam que seus entes queridos jamais sairiam de casa voluntariamente. Eram pessoas estabelecidas, sem problemas aparentes, sem razão para abandonar suas vidas. E sempre, nos dias seguintes aos desaparecimentos, testemunhas relatavam ter visto as figuras na plataforma fantasma, como passageiros eternos, aguardando um trem que nunca chegava, ou que chegava, mas levava seus passageiros para um destino que ninguém conseguia compreender. Em 1988, as autoridades locais tentaram uma abordagem diferente. Instalaram câmeras de vigilância rudimentares nos pontos onde os desaparecimentos haviam ocorrido. Durante 3 meses, as gravações mostraram apenas escuridão e vegetação balançando ao vento. Até a madrugada de 15 de março. Às 2h43, uma das câmeras captou algo extraordinário. Por exatos 7 minutos, a imagem mostrou a antiga estação como ela havia sido décadas antes. Luzes, movimento, figuras caminhando pela plataforma. E lá, no centro da plataforma, estavam as 4 pessoas desaparecidas. Maria Fernanda, José Carlos, Ana Paula e Roberto Tavares. Todos carregando bagagens, todos parecendo aguardar pacientemente. A gravação foi analisada por especialistas. Não havia sinais de manipulação, superposição ou truques fotográficos. A imagem era tecnicamente autêntica, mas isso tornava tudo ainda mais perturbador. No final da gravação, às 2h50, uma locomotiva a vapor emerge da escuridão. O trem para na plataforma por exatos 2 minutos. As figuras embarcam calmamente, como passageiros rotineiros. A locomotiva apita 3 vezes e desaparece na escuridão, levando consigo os desaparecidos. A câmera volta a mostrar apenas ruínas. A gravação foi confiscada pelas autoridades e classificada. Oficialmente foi declarada como evidência inconclusiva e investigação em andamento. Extraoficialmente, cópias circularam entre moradores locais, criando uma atmosfera de medo e fascínio que persiste até hoje. Em 1989, um grupo de pesquisadores paranormais tentou documentar os fenômenos. Instalaram equipamentos de última geração, gravadores, detectores de temperatura, câmeras infravermelhas. Durante 5 noites consecutivas, acamparam próximo à antiga estação. Na 5ª noite, às 2h43, todos os equipamentos registraram a mesma anomalia simultaneamente. Queda drástica de temperatura, interferências eletromagnéticas massivas e sons que os microfones captaram com clareza impressionante. Apitos de trem, conversas em dialetos antigos, anúncios de estação em uma voz que parecia vir de outro século. Mas o mais perturbador foi descoberto apenas na análise posterior. Em uma das gravações de áudio, uma voz feminina, clara como cristal, pronunciou: "O próximo trem chegará em 90 anos. Aguardem na plataforma." O que isso significava, ninguém conseguiu decifrar.
Após esse incidente, os fenômenos na estação do Ciprestes diminuíram drasticamente. Os avistamentos se tornaram raros, os sons noturnos cessaram quase completamente. Era como se o que quer que habitasse aquela linha férrea abandonada tivesse entregado sua mensagem e retornado ao silêncio. Mas não desapareceu completamente. Em 2019, exatamente 90 anos após a construção original da linha, um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar as ruínas. Equipados com câmeras modernas e transmitindo ao vivo pelas redes sociais, eles chegaram à antiga estação do Ciprestes às 2h30 da madrugada. A transmissão ao vivo captou exatamente o que aconteceu a seguir. Às 2h43, as ruínas começaram a se transformar. Lentamente, como se o tempo estivesse sendo rebobinado, a estação recuperou sua forma original. Madeira podre se tornou polida, ferro enferrujado brilhou novamente, lanternas apagadas há décadas se acenderam com uma luz dourada e quente. E então apareceram os passageiros. Não apenas os 4 desaparecidos da década de 1980. Dezenas de figuras emergiram das sombras, todas carregando bagagens, todas vestindo roupas de épocas diferentes. Homens de terno e chapéu da década de 1920, mulheres com vestidos longos do século XIX, crianças com roupas que pareciam ainda mais antigas. A transmissão ao vivo captou tudo. Milhares de espectadores online assistiram em tempo real, enquanto uma locomotiva fantasma emergia da escuridão, parando na plataforma com um suspiro de vapor que parecia carregar o peso de um século. Os passageiros embarcaram ordenadamente, cada um carregando sua bagagem, cada um parecendo saber exatamente onde deveria ir. No último vagão, uma figura se virou para a câmera e acenou. Era Maria Fernanda Silva, ainda carregando a mesma mala pequena que havia levado na noite de seu desaparecimento, há mais de 30 anos. O trem apitou 3 vezes e desapareceu na escuridão. A transmissão foi interrompida. Os exploradores nunca mais foram vistos. A gravação da transmissão ao vivo foi posteriormente removida de todas as plataformas digitais. Oficialmente, foi classificada como conteúdo perturbador e potencialmente falsificado. Mas capturas de tela e clipes curtos ainda circulam em fóruns especializados, alimentando teorias e debates que se estendem há anos. Hoje, a antiga linha do Vale Sombrio permanece abandonada. As trilhas de caminhada foram oficialmente fechadas, placas de advertência foram instaladas, cercas foram erguidas. O motivo oficial é instabilidade estrutural e risco de acidentes. Mas os moradores locais sabem a verdade. A estação do Ciprestes ainda está lá, aguardando. Não nas ruínas visíveis durante o dia, mas na versão fantasma que emerge nas madrugadas precisas. E o trem ainda passa, pontualmente às 2h43, carregando seus passageiros para um destino que transcende mapas e horários. Alguns dizem que é um eco do passado, uma gravação temporal que se repete infinitamente. Outros acreditam que é algo mais sinistro, uma coleta de almas, um transporte para um lugar onde o tempo não existe e de onde não se retorna. A única certeza é que a linha nunca foi verdadeiramente abandonada. Ela apenas mudou de operação. De transporte de vivos para transporte de algo que já não pertence completamente a este mundo. O caso foi arquivado sem respostas oficiais. As investigações foram suspensas por falta de evidências conclusivas. Mas as perguntas permanecem, ecoando pelos trilhos enferrujados como o apito distante de uma locomotiva que nunca parou de funcionar. E se você algum dia se encontrar próximo a trilhos abandonados durante a madrugada, preste atenção aos sons ao seu redor, porque algumas linhas férreas nunca realmente encerraram suas operações. Elas apenas mudaram de passageiros. Tem coisas que talvez seja melhor não investigar. Algumas jornadas não deveriam ter volta.